Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito de Roboão. Se os irmãos forem buscar lá, tem a reflexão, o comentário a respeito de Jeroboão. Mas eu gostaria de hoje fazer um comentário sobre Roboão. Quem foi Roboão? Roboão, irmãos, ele foi filho de Salomão, o sucessor do reino de Salomão, o primeiro na sucessão, e ele vira rei de Israel, todo Israel. Até então, as tribos ainda não tinham sido divididas. Então agora, eu vou ler aqui o capítulo 12 de 1 Reis, para nós entendermos como que foi essa divisão do reino, reino do sul e reino do norte. Reino do sul ficando com Roboão, reino do norte com Jeroboão. Amém? Roboão causa a separação entre as tribos. 1 Reis capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Deus, pois que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando era no Egito, porque fugiu de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim, e o povo se foi. Né? Irmãos, quando Roboão ele vai falar com o povo, e o povo vai pedir para ele: olha, alivia o nosso jugo, a questão também aqui, a questão dos impostos, os tributos que Salomão estava cobrando do povo eram muito altos, então eles queriam um alívio, né? Então ele estava em Siquém, no reino, né? No reino do norte. E o que nós percebemos aqui, meus irmãos? Praticamente ali na divisa entre o reino do sul e o reino do norte, depois que foi dividido. O que nós percebemos aqui? Ele pede 3 dias para o povo. Nós vemos que Jeroboão aqui, que faz que é um intermediário, que o povo manda chamar ele para fazer essa ponte, vamos dizer assim, e ele vai falar com Roboão, né? Mas o que nós vemos aqui? O Roboão pede 3 dias, e ele se aconselha, né, com os anciãos, e os anciãos dão um bom conselho para ele, só que ele vai no conselho dos mais jovens, que diz: você tem que apertar mesmo o jugo, eles estão achando que tá ruim, então agora, como quem diz, agora vai piorar mais. E ele vai e volta a falar com o povo. Só que quando ele volta a falar com o povo, né, que está aqui no versículo 11, assim que, se meu pai vos carregou de jugo pesado, ainda eu aumentaria o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso foi o que os seus amigos de infância, né, aconselharam ele. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão como rei habitava, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Antes disso, Deus já havia profetizado, né, acerca da divisão do reino. Mas, meus irmãos, por quê? Alguém vai dizer: mas Deus já tinha falado, mas será que deveria ser exatamente assim que deveria ter dividido o reino? Então perceba, irmãos, que tem algumas coisas que às vezes nós vemos na Bíblia que não necessariamente precisa causar tumulto, precisa causar divisão. E nós vemos que essa divisão foi uma divisão prejudicial. E que nós vemos aqui mais para frente, né, que tudo bem. Alguém vai dizer: não, mas Deus já tinha decretado, Deus já tinha determinado, né, que iria haver a divisão do reino. Mas, irmãos, perceba uma coisa. Deus falou que haveria antes, né, mesmo de Jeroboão se rebelar. Se rebelar no sentido de ouvir o conselho dos jovens. Mas e se ele tivesse ouvido o conselho dos anciãos? Talvez o reino seria dividido. Mas não desse jeito. Porque até um homem, nós vamos ver depois, você puxar lá em Crônicas, em 2 Crônicas, você vai ver que até uma pessoa morreu, porque ele mandou a pessoa lá, os homens foram lá e mataram aquela pessoa. Né? Então perceba, irmãos, que algumas coisas Deus faz e Deus abençoa o povo. Mas às vezes, meus irmãos, as coisas acontecem, mas não necessariamente pode acontecer uma impiedade, porque a palavra de Deus tinha determinado, só que porém da forma que foi, é complicado, irmãos. Então aqui, a impiedade de Roboão.
Roboão, meus irmãos, começou a ser um rei ímpio. Apesar que os homens que estavam no reino do norte, com Jeroboão, os levitas, como não tinha mais espaço, eles desceram até Jerusalém para poder ficar ali e se estabelecer ali. Até mesmo para ajudar. Mas mesmo assim, Roboão foi um rei ímpio. Aqui no versículo 22, e fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Então nós percebemos, irmãos, que até aqui no 24, havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Até isso ele estava tolerando. Algumas práticas naqueles dias ele estava tolerando. Então nós percebemos, irmãos, quão ruim é, às vezes, um rei, que ele tinha um reino unificado e há uma divisão. E até em Crônicas também, não vai dar tempo de nós lermos, até em Crônicas vai falar que ele queria requerer o reino dele. Ele chamou os benjamitas, as tribos de Benjamim, que ficou com ele, para poder requerer o reino. Só que Deus falou que não deveria ter batalha nenhuma. Então Deus determinou para Roboão e disse para ele não, que isso vinha de Deus. Foi Deus que fez assim. Mas será que deveria ser exatamente assim que as coisas acontecem? Toda essa rebelião, todas essas situações, né? Toda essa até morte teve. Será que deveria ser assim, meus irmãos? Então perceba. E até uma coisa para a gente não dá para falar, porque um diverge uma opinião, outro de outra. Mas certo é, meus irmãos, que a palavra de Deus se cumpre. E muitas das vezes ela se cumpre com os homens tomando atitudes erradas, com os homens cometendo os seus erros. Então nós vemos aqui Roboão, ele tinha, vamos dizer assim, poderia ficar quieto, poderia continuar servindo a Deus. Não vamos entrar no mérito da questão da palavra de Deus que foi cumprida ou não, mas ele poderia ter ficado quietinho na dele, com o reino, com as duas tribos. Mas o que ele faz? Ele começa a requerer e ele começa a atrair impiedade para o seu reino. Até tolerando rapazes escandalosos, né, que eu não vou aqui, né, minuciar, mas até isso ele estava tolerando. Então nós vemos, meus irmãos, que ao invés de ele se preocupar em cuidar do reino dele, ele ficou frustrado porque o reino foi dividido. Em vez de ele cuidar daquilo que Deus tinha permitido que ele ficasse, porque ele só ficou com aquelas duas tribos, porque Deus permitiu, que Deus falou que haveria uma raiz do filho de Jessé, ou seja, haveria uma raiz de Davi, para que não seria tirada, porque até isso poderia ter sido tirado. Então ele fica, então o reino, capital Samaria, reino do norte, e capital Jerusalém, reino do sul, chamado a partir daquele momento de Judá. Então a gente vê aqui que Roboão, ele poderia ter sido um bom rei, mas ele começa a pecar, porque fica ouvindo conselhos de jovens. Por isso que é bom a gente ouvir conselhos de pessoas mais velhas, não que desprezar o conselho dos jovens, não é isso. Mas a nós analisarmos acerca daquilo que dá certo, porque Salomão e Davi sempre ouviram o conselho dos mais velhos. E aí Roboão foi querer, vamos dizer assim, dar uma de bambambam, quem manda sou eu. E aí o que aconteceu? O povo se rebelou contra ele, não podia nem pisar no reino do norte, que poderia até ser morto. Então nós percebemos, irmãos, que isso foi muito ruim para ele. E ele reinou mais ou menos uns 16, 17 anos. E depois quem assume o reino é o seu filho Abias, né? Abias, filho de Roboão. E ele imita a impiedade do seu pai. Então nós vemos que a sucessão de impiedade, a sucessão de pecados, às vezes é uma coisa ruim, que faz mal para o povo e que é aderido geração após geração. Graças a Deus, algumas vezes isso foi quebrado, mas você pode perceber que é sempre altos e baixos. Assim como o reino do norte estava corrompido com impiedades, infelizmente o reino do sul, que tinha o templo ao qual Deus tinha colocado, Deus tinha permitido, estava sendo corrompido. Sem contar que ele acabou com algumas situações ali, que ele até teve dificuldades no templo, teve que colocar escudos de cobre. Então, meus irmãos, isso aí não vou nem falar, mas a questão é, por isso que é bom a gente ver para quem nós estamos pedindo conselho e analisarmos se aquilo vai fazer bem, se aquilo vai me trazer bem sobre a minha vida ou se aquilo vai trazer maldição. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, em nome de Jesus.